Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Porque assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Até aqui, amém? Irmãos, quando nós vamos meditar nesse texto aqui, é um texto muito lindo. Se a gente for parar para meditar nele isoladamente, sem o contexto, é um versículo que chega a encher os nossos olhos e o nosso coração. Porque parece que Jesus Cristo está olhando para a humanidade e está falando com a humanidade. Porém, essa passagem aqui ela foi destinada a uma das igrejas que estavam na Ásia Menor, junto com mais outras 6 cartas. Então, nada mais, nada menos é do que Deus estava advertindo aquela igreja sobre algo que precisava ser feito. E aí, quando nós vamos meditar, nós vamos entender o apreço o apreço de Deus para com aquele povo, numa situação muito específica. Que era que ele estava falando para que eles abrissem a porta para que ele viesse participar da vida deles. Só que quando nós vamos entender no livro de Apocalipse qual que foi o destino das 7 cartas que foram escritas às igrejas da Ásia Menor, elas têm 3 propósitos. O primeiro propósito era advertir as igrejas do tempo do primeiro século. O segundo propósito era advertir as igrejas posteriores à vinda de Jesus. E o terceiro propósito é nos advertir, meditando no erro e no elogio de cada igreja, para que nós venhamos refletir sobre as nossas vidas. Então nós já entendemos que existe 3 propósitos quando nós vamos meditar sobre as cartas que foram escritas em Apocalipse, amém? Aleluias. E aí quando nós vamos olhar para os dias de hoje, nós somos a 7ª igreja. Nós somos a última igreja. A igreja do arrebatamento, a igreja da vinda do Senhor Jesus. Porque nós vamos entender que na ordem cronológica de tudo que foi acontecendo, nós estamos vivendo os acontecimentos dos últimos dias. Só que quando nós vamos meditar e olhar e tentar aprender com a igreja contemporânea, tudo que tem acontecido, nós vamos ver algumas coisas que não alegram o nosso coração. Porém, o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 1 e 2, ele falou assim, ainda que você olhe para a igreja nos últimos dias haverão homens gananciosos, haverão homens presunçosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo uma aparência de conhecimento, porém nunca chegando ao pleno conhecimento. E aí Paulo fala assim, afasta-te, pois desses. Tem muita gente que fala assim, nós não devemos fazer acepção de pessoas, e é bem verdade nisso, irmãos. Só que a mesma Bíblia ela também fala que nós temos que olhar e saber distinguir quem são os falsos mestres e quem é que está focado em ensinar a palavra de Deus da maneira que ela é. Aleluias. E aí quando Jesus Cristo olha para essa igreja, essa última igreja, ele vai falar assim, tu pensas que é rica, tu só pensa que é rica, mas na verdade tu é pobre, está nu e a sua vergonha está exposta. E é bem verdade, irmão, que a igreja hoje, nos dias de hoje, eu não falo igreja ministério morada, né? Igreja no total, porque todos nós, todos os rebanhos são rebanho de Cristo. A igreja nunca conseguiu o patamar, a riqueza que ela alcançou nos dias de hoje. Hoje a igreja está no Ratinho, a igreja está na Globo, a igreja está na bancada política, a igreja está até na presidência, irmãos, né? A igreja conseguiu o respeito do mundo inteiro. Nunca alcançou tanta riqueza quanto nos dias de hoje. São templos monumentais e gigantescos. Mas aí Jesus vai olhar para essa igreja e vai falar, você pensa que é rica, mas na verdade você está nu e a sua vergonha está exposta. Aleluia. O que eu queria trazer nessa manhã, irmãos, é que nós vamos aprender a começar a diagnosticar
e olhar para a obra que está sendo feita e saber o que realmente é de Deus e o que não é de Deus. É você conseguir olhar para o cenário no dia de hoje, ligar a sua TV e às vezes está passando alguma coisa e você saber que o que está fazendo é massagear o seu ego e não te levar realmente a Cristo. Um dia eu estava assistindo um culto, pastor, eu estava passando na televisão e aí eu parei num canal e tinha um pastor pregando e ele falou assim, ó, esse daqui estava na garagem da igreja, esse aqui são os carros dos membros da nossa igreja. E aí tinha vários carros e tal. E aí quando você não tem o conhecimento do que realmente é o Evangelho, quando você ainda não teve um encontro com Cristo, aí você está passando por uma situação às vezes adversa e delicada, isso vai te mover do seu ego a buscar um refrigério para a sua situação. Mas o Evangelho não é isso, irmãos. Aleluias. Só que o que alegra o meu coração é que o mesmo Jesus que está advertindo essa igreja, ele vai aconselhar e falar assim, ó, ao que vencer. Porque no meio dessa geração, que às vezes a gente vê e parece que o negócio está tão bagunçado, irmãos, que parece que vai se perder, Jesus está olhando e está falando, ainda há vencedores. Ainda há quem não se dobrou a muitas coisas que existem nesse mundo. Aleluias. E aí a gente vai meditar, quando a gente vai olhar para a história das 7 cartas, ela tentando mostrar a cronologia da igreja, nós também conseguimos perceber uma decadência espiritual, que serve para mim e para você, para que venha nos advertir, para que a gente não venha cair nela. E se cair, para que a gente consiga ressuscitar dela. Porque quando Jesus ele vai falar com a primeira igreja, a igreja de Éfeso, a igreja pede o amor. Quando Jesus vai falar com a segunda igreja, a igreja de Esmirna, a igreja perde a força. Quando nós olhamos para a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, a igreja perde a santidade. Quando nós vamos olhar para a quarta igreja, a igreja de Tiatira, a igreja se torna profana. Então você entende que é um degrau que ele vem decaindo. Porque quando você perde o primeiro amor, aí você vai perder a força. Você já não frequenta o culto como você frequentava antes. Você já não ora como você orava antes. Você já não se consagra como se consagrava antes. Certo? E aí deixando de fazer isso, você vai perdendo a santidade. Porque você deixa de estar em consagração com o Senhor. E aí o que acontece quando você deixa de se consagrar? Quando você deixa de buscar a Deus como você buscava no primeiro amor? Você se torna profano. E o que é profano? É estar distante das coisas do sagrado. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui que você morre, é que espiritualmente você está desligado de Deus, porque Deus não habita com o pecado e com o que é profano. Então você entende que vai tendo uma decadência e nós precisamos, dia após dia, estar olhando não para ele, nem para ela, que está fraco ou que está mais forte. Nós temos que continuar olhando para nós. E prestar atenção para nós, como é que nós estamos dia após dia diante de Deus. Só que aí quando chega, irmãos, na sexta igreja, pastor, a igreja ressuscita. Aleluias. Eu tenho para mim, irmãos e pastor Vinícius, o único momento na ordem cronológica da igreja, em que a igreja realmente esteve morta na face da terra, foi quando Roma legaliza a igreja, entrega para a igreja o Vaticano e coloca sobre a igreja regras e leis como indulgência, culto aos mortos, missa de 7º dia, e ali a igreja perdeu a autoridade de Deus e se submeteu à autoridade dos homens para que ela fizesse o que era lícito aos olhos da terra e não aos olhos do céu. Só que aí quando chega, depois de tudo isso, e chega a sexta igreja, que igreja é essa, irmãos? É a igreja dos reformadores. Igreja de homens que pregavam por amor e não por dinheiro. Muitos foram afogados em tonéis, crucificados de cabeça para baixo e queimados em praça pública, por amor à santa palavra de Deus. Homens que perderam a família, que perderam entes queridos, mas não perderam a essência de pregar a palavra do Senhor. Quando nós vamos olhar não só para Martim Lutero, mas para todos os reformadores e os pais da fé, nós vamos entender que eles lutavam, irmãos, eles não pediam para ser olhado
de uma forma leviana na sociedade, mas para eles, estar em conformidade com a sociedade era afrontar o evangelho. Por quê? Porque todo mundo fazia o que a igreja romana determinava. Se você estava bem com a sociedade, você estava bem com uma igreja que estava morta, irmãos. Eles colocaram no coração deles: eu não posso estar em conformidade com eles, porque eles já não fazem mais parte da igreja. Hoje, para Deus, eles fazem parte do mundo. Então nós vamos lutar para ressuscitar a verdadeira essência. Isso acontece comigo e com você nos dias de hoje. Sabe quando? Quando nós chegamos no nosso trabalho e só a gente é o diferente do ambiente inteiro. Isso acontece com a gente na faculdade, quando nós temos que lutar contra as nossas próprias ideologias. E nós somos obrigados a ser diferente de todo mundo. Quando isso está acontecendo comigo e com você, você está reacendendo a chama do evangelho naquele local. Eu não sei contra o que cada um tem lutado e aonde cada um tem lutado. O que eu queria dizer para você nessa manhã: continue fazendo a diferença e não se corrompa com o movimento que está acontecendo. Ainda que ninguém te aceite onde você está, você precisa ter a convicção: eu não vou me corromper com tudo que está acontecendo. Aleluias, aleluias, glória a Deus. E qual que é a igreja que agrada a Deus, irmãos? Porque quando Deus olha para Filadélfia, Ele fala assim: ó, eu conheço a tua força, e eu sei que o seu recurso é pequeno, mas guardaste a palavra da verdade. Aí Ele vai falar assim: ó, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém vai fechar. Às vezes você olha para você e você fala assim: ó, eu não sei louvar, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei dar uma saudação. Se eu pegar o microfone, parece que ele vai pular que nem uma pipoca na minha mão. Mas só que o Senhor está falando: eu estou pondo uma porta aberta porque eu sei que o seu recurso é pequeno. Eu sei o que você faz, como você faz, mas eu quero receber da forma que você oferece. Não se preocupa se gagueja, irmãos. Não se preocupa se não afina, se o tom e o seu timbre não vai alcançar a 7ª nota. Deus não está procurando um Beethoven aqui, irmãos. Deus está procurando adoradores. Aleluias. O que Ele está falando é que Ele está colocando uma porta aberta que ninguém vai fechar, irmãos. Aleluias. Então, e aí eu entendo que a igreja que agrada é a igreja que sacrifica. É quando eu sacrifico o meu ego, o meu medo, o meu próprio preconceito, e rompo tudo isso e vou anunciar. Eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou romper tudo e vou fazer, porque precisa ser feito. Eu vou sacrificar. Aleluias. E aí isso tudo aconteceu no período da 6ª igreja, só que aí quando nós chegamos na 7ª igreja, que é a igreja do nosso tempo, a porta que foi aberta, Jesus está agora assim, ó. Jesus está batendo, porque o que foi que Ele diz no texto? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Aquela porta que Jesus abriu para a igreja, hoje Ele está se encontrando com a igreja e está vendo uma porta fechada. Mas sabe quem foi que fechou essa porta, irmãos? Foi a própria igreja. Porque se Jesus falou que ninguém iria fechar a porta, só quem podemos fechar a porta do que Deus abriu na nossa vida é nós mesmos. Se Deus falou para você que o emprego é seu, você só vai sair de lá se você pedir as contas, se você sair da direção de Deus. Se Deus entregou um povo lá, aquele povo não vai cair, não vai acabar, não vai continuar prosseguindo, a não ser que você retroceda. Aleluias. Aí eu peguei e fiquei perguntando aqui, ó, por que essa porta foi fechada? Eu perguntando para Deus, por que essa porta foi fechada? Hoje de manhã eu respondi o pastor, porque ele mandou uma mensagem para mim ontem, 10 horas da noite, falando comigo.
E aí eu não vi, eu vi hoje de manhã, acordei de manhã, eu vi a mensagem, deixei minha esposa quieta, fui pro joelho orar na sala, só confirmei para ele e falei, Senhor, o que tem para falar pro teu povo, né? E aí tivemos um discipulado maravilhoso hoje, e aí Deus foi confirmando algumas coisas no discipulado, e aí os louvor também entrando junto ali, e eu falando, o Espírito Santo está testificando. Aleluias. Mas eu perguntando para Deus nesse momento de oração, eu falei, Senhor, por que a igreja fechou a porta? Por que o Senhor está pedindo para a 7ª igreja que o Senhor quer entrar, que o Senhor quer bater? E sabe o que ele falou no meu coração, irmãos? Que hoje em muitos lugares, tem muita igreja que é autossuficiente e não autodependente. Tem gente que sem entregar o microfone já sabe pregar, aí já dirige o culto e faz e acontece, só que não tem mais a dependência de pedir a direção de Deus para fazer o que precisa ser feito. Não, pode soltar na minha mão que eu faço. Não, pode deixar que eu faço. Vai ter um trabalho, pode entregar que eu faço. Mas sabe aquele gelo no coração lá que, Senhor, como é que vai ser feito? Senhor, o Senhor vai falar com o teu povo, vai ter novo convertido. Eu preciso que o Senhor faça. Eu só sou instrumento. Tem muito lugar que está perdendo isso, irmãos. A igreja não precisa mais de estratégia. A igreja precisa deixar Jesus entrar. Abrir a porta. Deixar Ele ser o governador, o legislador, o autor de todas as obras. Aleluia, glória a Deus. Que nós viemos deixar Jesus entrar, irmãos, na nossa vida, porque nós, cada um de nós, somos igreja de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque quando deixamos de ouvir Deus, nós se afastamos e deixamos de fazer Deus operar. Só que toda vez que alguém parou de ouvir Deus na Bíblia, Deus sempre levantou um remanescente para fazer o que ele precisava ter feito. Quando Saul, missionária, parou de ouvir Deus, Deus levantou Davi. E quando Davi vem para reinar dentro da Terra Santa, Davi trouxe um tempo de adoração que não tinha dentro da Terra Santa. Davi trouxe um tempo de intimidade com Deus dentro da Terra Santa. Davi trouxe um tempo de unção, porque um homem que foi chamado por Deus parou de ouvir a voz de Deus. Isso, quando Deus trouxe isso para o meu coração, Ele me trouxe, falou primeiro comigo. Porque se eu não pregar, tem um monte que prega, irmãos. Se eu não evangelizar, tem um monte que evangeliza. Mas nós precisamos continuar fazendo. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Então Deus está dizendo aqui, para você nessa noite. Tu és meu. Você que continua dando ouvido para a palavra do Senhor. Você que não tem se contaminado com os manjares do mundo. Deus está dizendo para você nessa noite. Tu és meu. Continua fazendo do seu jeitinho, irmãos. Chamando Jesus de Genésio, não tem problema nenhum. Continua pregando, irmãos. Continua anunciando. Aleluia, glória a Deus. Só que nós precisamos meditar um pouquinho nessa igreja de porta fechada. Porque quando a gente vai parar para meditar, e o que nós precisamos estar fazendo para que nós não venhamos cair nesse limbo e nesse erro? E aí eu fiquei questionando muito, falando assim, Senhor, meu Deus do céu, o porquê disso? Sabe quando que a igreja ela se torna, irmãos, uma igreja de porta fechada? Quando ela começa a se achar autodependente. Ela nomeia quem ela quer. Ela determina o que é e o que não é. Nós aprendemos hoje nessa manhã aqui que tem alguns lugares que não é só a Bíblia a base para que você siga a Deus ou que você seja um obreiro aprovado. Você ainda precisa seguir uma diretriz aqui, porque se você não tiver na diretriz, se tiver só com a palavra, não é o suficiente. E aí o que acontece? A gente vai doutrinando, a gente vai discipulando, às vezes alimentando pensamentos que são contrários à palavra de Deus. E vai crescendo no nosso coração, e não porque a gente quer, mas porque a gente foi ensinado de tal maneira a alimentar ego, a alimentar arrogância, prepotência.
por falta de discipulado, ou por ter sido discipulado da maneira equivocada. E eu louvo a Deus, irmãos, por nós estarmos numa igreja que tem um compromisso em entregar a verdade para os irmãos. Doa quem doer, irmãos, né? Às vezes a gente é confrontado aqui, é questionado muitas das vezes, mas por quê? Porque o zelo do nosso pastor é que a gente aprenda a verdade e não o que vai nos alimentar o nosso ego e o nosso coração. Aleluias. Porque quando a gente vai olhar para essas igrejas, nós vamos ver muitas vezes pessoas que estão brigando porque não tem oportunidade. Ah não, eu vou sair de lá porque já faz 40 dias já que eu não pego no microfone, irmãos. Não tenho oportunidade para dar uma saudação. Não, o pastor levantou um grupo lá e não tem espaço para mim, não tem espaço para... Não consigo fazer nada lá, eu não consigo ser visto. Mas é por quê? Porque foi massageado o ego e ele aprendeu que ele precisava crescer. Sabe por quê? Porque tem muitos lugares que vai ensinar uma receita do bolo, como funciona no mundo. Porque quando você chega numa empresa, como que faz para você ter sucesso na empresa? Você vai trabalhando cada vez mais, e aí você é visto, e aí quando você é visto, você recebe uma promoção, e com a promoção aumenta o seu salário, e aquilo ali é a receita do sucesso. E aí as pessoas vêm para a igreja achando que essa é a receita para o evangelho funcionar. O evangelho não é dessa maneira, irmãos. O evangelho ele sempre foi e sempre vai continuar indo na contramão do mundo. Porque eu aprendi que aqui dentro, para você ser o maior, você precisa ser o menor. Eu aprendi aqui dentro que maior é o que serve do que quem é servido. E Jesus falou, porventura quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Então a gente às vezes vai para um lugar e a gente está vendo aquela receita do sucesso funcionando e fala, eu saí de lá porque lá eu não crescia e aqui eu estou crescendo. Você está crescendo, mas é com a direção de Deus? É Deus que está mostrando para você o crescimento? Aleluias. Eu sei que é difícil glorificar mesmo, irmão, numa mensagem dessa. Mas o nosso intuito é pregar a palavra. Aleluias. Quando a gente vai olhar para esse modelo, eu vou correr que eu estou atrasado. Quando a gente vai olhar para esse modelo, a gente vai ver que tem lugar que o cara ele só faz se ele estiver na escala, que ele só faz se ele for chamado, se lembrarem dele. Ah não, eu não evangelizo porque lá na secretaria da igreja tem 5.000 panfletos, mas o pastor nunca me deu panfleto para mim evangelizar. O evangelho é muito além, irmãos. Uma vez eu estava conversando com um pastor, eu falei assim, o evangelho ele é tão simples. Sabe tipo, fazer fubá? É muito simples. Só que tem gente que gosta de enfeitar. Sabe o rabo do pavão? Não precisa de mais nada, mais nada. Mas tem gente que gosta de enfeitar, irmãos. Olha para a pessoa que você não conhece no ônibus, na farmácia, comprando pão, porque todo lugar tem obra. Às vezes você está falando que não tem espaço para você fazer a obra. Irmãos, na fila do pão tem obra. No ônibus que você perdeu e pegou o próximo tem obra. No seu trabalho tem obra, na escola tem obra. Todo lugar tem obra, irmãos. É só abrir a boca e falar lá, você vai começar a fazer a obra. Aleluia, glória a Deus. O outro aspecto que nós vemos de igreja fechada é de pessoas que às vezes vêm do mundo circular para o evangelho, querendo fama, querendo reconhecimento e querendo glória. Ah, irmão Rodrigues, Deus não exalta? Exalta, mas isso precisa acontecer naturalmente. A receita que é feita lá, ela não é replicada aqui, irmãos. Eu vi muita gente querer vir para cá e querer fama, querer glória, querer um monte de outras coisas que não faz parte do plano de Deus, mas fazia parte do plano dele. Deixa eu falar um negócio para você. A partir do momento que a obra de Deus, ela for benefício para você, ela já não é mais a obra de Deus, ela é a sua obra. Quando você trabalhar e correr e fazer, porque o seu nome precisa aparecer, porque você precisa estar em evidência, porque é você que precisa estar na frente, não é a obra de Deus, é a sua obra. Só que quando a gente vai olhar para o Evangelho vai dizer, Senhor, que eu diminua, que eu seja menorzinho, para que o Senhor
para que o seu nome, para que a sua glória, para que a sua realeza continue aparecendo. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Que nós viemos continuar sendo o menor, Senhor. Aleluia. Porque eu aprendi uma coisa, irmãos. Popularidade, reconhecimento é bom para o nosso ego. Só que eu aprendi uma coisa. Que popularidade na terra não significa popularidade no céu. O mesmo livro do Apocalipse ele vai dizer que lá no grande dia, muitos vão dizer: Senhor, mas eu pregava, eu realizava, eu fazia em seu nome. Apartai de mim que não vos conheço, irmãos. Você não está em evidência, continua quietinho, irmãos, porque Ele está te olhando. Está difícil de ser visto, Ele está te olhando. Está difícil de fazer alguma coisa, Ele está te olhando. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então que a gente não venha ficar falando que está faltando espaço, irmão. Está faltando espaço. Que a gente não venha falar que está faltando, que eu não consigo, não aparece, irmãos. A seara ela é tão grande. Antigamente tinha gente que pregava, tinha gente que orava para ser pregador de presídio, pregador de favela, pregador de hospital. Tinha jovens da mocidade que orava para conseguir a graça de Deus para ser intercessora. Hoje não, hoje eu preciso gravar o CD. Hoje eu preciso estar nos Gideões, eu preciso aparecer. Não, irmãos, nós só precisamos ser cotovelo de Deus, eu costumo falar. Por quê? Porque desce do céu, a gente é só o cotovelo do encanamento para mandar para o povo, irmãos. É só isso. Então eu falo para o Senhor, que o Senhor me deixe concretado lá dentro, e só deixa só ser o cotovelo, só deixa só direcionar para quem precisa ser direcionado. Aleluias. Aleluias. E aí a gente vê que, infelizmente, a gente precisa continuar vencendo essa luta diária. E uma vez eu questionei Deus: Senhor, mas vencer o quê? Se Jesus já venceu por nós na cruz. Vencer o quê? E aí Deus falou no meu coração, falou assim: Rodrigo, é vencer você mesmo. É vencer a sua luta diária. É porque cada um de nós temos a nossa própria luta particular. E quando a gente vai olhar para o apóstolo, ele vai falar assim, ó: eu quero fazer o bem, mas o mal está dentro de mim. Irmãos, apóstolo Paulo, eu não estou falando de ninguém, foi o apóstolo Paulo. Sabe quando você fala: não, esse mês eu vou começar uma consagração com meu marido em casa, mas você não consegue? É essa a luta diária. Sabe quando você fala: eu não vou faltar mais nenhum culto, e você não consegue? É sua luta diária. Sabe quando você fala: hoje eu estou saindo para trabalhar, eu vou evangelizar no metrô, eu vou evangelizar na rua, eu não vou, e você não consegue? É a sua luta diária. Irmãos, então é contra nós mesmos que nós temos que lutar. É contra nós mesmos, essa porta que está fechada e Jesus está batendo, querendo entrar. É nós que Ele está nos mostrando para nós. É só você abrir, que eu vou entrar, eu vou fazer, e o meu nome vai continuar crescendo. Aleluias. Aleluias. Porque quando nós vamos olhar para a Bíblia vai dizer assim, ó, que o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus está dentro de vós. Eu e você caminhamos com o reino de Deus aflorado para ser anunciado. Eu e você estamos aqui na terra para anunciar o reino de Deus. E aí Jesus está lá e está batendo lá na porta dos últimos dias e está falando: abre a porta, é só você abrir, abre a porta. Aleluias. Aleluias. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16. A gente vai ver o quanto que nós somos morada de Deus. Eu acho que alguém pegou aí, né? Nós somos morada de Deus. Irmãos.
Eu e você somos morada de Deus. Às vezes a gente fala, Deus está lá no terceiro céu, inacessível. Deus está dentro de mim e de você, irmãos. Aleluia. Quando nós entendermos realmente quem nós somos, como luz do mundo e sal da terra, na geração que nós vivemos, nós vamos entender o quão morada de Deus nós somos. Aleluias. Sabe o que é chegar no lugar, irmãos, e você se sentir confortável porque realmente você é diferente? Você sabe por que você é diferente? Porque você é morada do Altíssimo. Sabe por que você não se encaixa onde todo mundo é do mundo? Porque você é morada do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Quando você começar a entender, irmãos, que você é morada, Ele vai entrar dentro de você, Ele vai te transformar. Se o que te incomoda é mentir com facilidade, Ele vai transformar isso aí. Se o que te incomoda é fazer alguma coisa que te desagrada a Deus, mas você não consegue, Ele vai começar a transformar isso aí. Você vai realmente ser morada de Deus. Aleluias. Se só tiver 2 moradas de Deus aqui, eu sou uma. Quem é a segunda? Aleluia. Nós somos morada de Deus, irmãos. Nós somos morada de Deus, irmãos. Aleluia. Ele vai começar a te usar. Ele vai começar a te usar. Você vai falar assim, meu Deus, da onde veio isso? É só que você deixou a porta aberta. Senhor, mas como que eu consegui falar isso? Você está deixando a porta aberta. Senhor, eu perdi a vergonha, preguei no ônibus, o menino aceitou Jesus, como é que foi isso? Você deixou a porta aberta. Meu Deus, mas o pastor falou isso, esses dias, o pessoal está vindo, o negócio está acontecendo, as pessoas estão se convertendo, o que está acontecendo? Vocês estão deixando a porta aberta. Aleluias. Que nós viemos deixar a porta do nosso coração aberta, sensíveis para ouvir o que Deus tem falado conosco, irmãos. Para que nós venhamos ser instrumento do Senhor nessa última igreja, que é a igreja do arrebatamento. Nós estamos olhando para a televisão e para a internet, estamos vendo todos os sinais da vinda do Senhor Jesus. E que nós não venhamos ser pegos desapercebidos. Amém, irmãos?